seguimos aqui diretamente do Festival de Cinema de Gramado, agora falando com o diretor de fotografia do filme Passárgada, da Dira Paz, Pablo Baião. Seja muito bem-vindo aqui no Podcast Show. Obrigado, muito obrigado. E, Pablo, pra gente começar assim, eu queria que tu falasse um pouco a respeito sobre as dificuldades de fazer esse filme. Tanto na parte da fotografia, de fotografar os pássaros ali, de capturar as imagens deles. Como que foi essa parte? É sempre um desafio, né? Qualquer filme em si, ele já pressupõe um grande desafio no Brasil, então, e no Brasil, né, após a destruição do MINC e tudo isso que a gente veio vivendo nos últimos tempos, ficou mais complicado, né? Assim, mais difícil. Acho que eu tive a sorte de viver uma certa era de ouro em algum aspecto, né? Que ali estamos falando ali de 2000 a 2010, ali quando eu era assistente de câmera ainda, assistente de muitas pessoas importantes e que eu tenho muito orgulho, admiro muito. Era uma outra época, a gente vivia outro momento. Agora a gente, né, tá vendo um momento de certa forma retomada, não é que a nossa floresta foi destruída, né? Assim, destruíram e ainda botou uma mangueira de agrotóxico na terra para a gente, tá difícil voltar, Infelizmente. né? Assim, a gente vê que já estamos chegando já no final do segundo ano do governo Lula e até agora, de certa forma, não voltamos, assim, né? Então, a gente vive essa dificuldade como todo mundo. Naquele momento a gente tinha uma dificuldade extra, que era a pandemia, né? Eu lembro muito bem assim do abraço que a equipe deu no final de 2020, a felicidade contida em cada pessoa da equipe, falando: caramba, a gente fez um longa em 2020, sabe? A gente não passou incólume de 2020, apesar de tudo aquilo que a gente estava vivendo, apesar de tudo aquilo que a gente estava sofrendo, que é inerente, porque o cinema é um lugar de encontro, né? Talvez ele Seria mais fácil parar ali, mas só que mesmo assim foram enfrentando as dificuldades ali. a gente enfrentou, assim, né? Sanitariamente, o cinema só deve perder, sei lá, pra uma suruba em termos de troca de fluxos, assim, né? Ele é um lugar de encontro, um lugar de pessoas juntas, é um lugar de pessoas se abraçando né? Então eu lembro muito bem desse abraço no final do filme, onde a gente se abraçava e falava: caramba, a gente fez um longa em 2020. A gente não passou 2020 incólume ali, né? Então você vê o amor e o carinho de cada pessoa que estava envolvida naquele filme, que não tinha só a ver com o filme, era o cinema em si, era uma defesa desse Deus, era muito acima de fazer um filme, o sentimento que nós tínhamos naquele momento pelas circunstâncias que a gente vivia, né? E como que funcionou para capturar essas imagens assim dos pássaros ali? Porque querendo ou não, tem que requer uma habilidade especial, uma atenção, um olhar diferente também. Como que funcionou essa parte? Ali como você mesmo disse, filmar pássaros é uma situação muito específica, ela requer um equipamento específico, ela requer um entendimento. Por exemplo, a Dira falou, o ornitólogo falou uma coisa para mim que chamou muita atenção. Ele falou: se eu ficar cego, eu continuo trabalhando, se eu ficar surdo, eu não consigo. Então, quer dizer, tudo dos pássaros vem através do som. Primeiro você ouve aonde ele está, para depois você tentar visualizá-lo, né? E depois, no final das contas, fazer uma imagem, capturá-lo, porque capturar e pássaro é uma palavra meio feia, né? Assim, mas capturá-lo em forma de imagem, claro, né? Então requer toda uma especificidade, requer uma relação com o tempo, que também é diferente de uma filmagem de ficção, né? Uma filmagem de ficção ela é sempre mais corrida, né? A gente tinha uma equipe pequena, e muito concisa, então o tempo não era que era tão vasto assim. Então as imagens, a única imagem que nós fizemos mesmo no sentido de que a equipe que estava filmando foi o Beija-Flor, que muito me orgulho. Ele apareceu lá, eu já falei isso, ele é um pássaro sagrado em diversas religiões, em diversas, né, maneiras de pensar o mundo. O Beija-Flor é um pássaro sagrado. Então ali ele se apresentava de alguma forma, era a natureza se apresentando, ele veio e parou assim aqui na nossa frente
Eu nem estava com a lente certa, eu troquei a lente muito rapidamente, ele se manteve lá, como quem diz, vai logo, que eu, né, vou ficar aqui pouco tempo, e a gente conseguiu captar aquele pássaro, o beija-flor. É muito legal porque como também acaba que assim, os ornitólogos, eles têm uma relação, e o equipamento em si também, porque as cabeças, né, que é aquele equipamento entre o tripé e a câmera, exigem muito da cabeça, porque como você está usando lentes muito fechadas, você tem que ter cabeças de certa forma robustas, ao mesmo tempo você vai andar muito no mato, então robusto significa pesado, né? Então ele tem uma maneira específica de filmar, de certa forma eles são muito influenciados pelo National Geographic, né, assim, de alguma maneira. E o que nós queríamos ali era uma pessoa procurando um pouco, então é diferente. A gente não queria o achado, a gente queria um pouco o binóculo, a gente queria um pouco a coisa de tentar fazer foco, a coisa de balançar, a coisa de estar achando. Então, além do trabalho de escolher pássaros e além do trabalho que a gente foi muito exigente com a questão de que apenas os pássaros daquela região poderiam aparecer no filme. Isso não interessaria a 90% das pessoas, talvez 95%, mas a gente queria que isso fosse real. A gente queria que apenas os pássaros daquela região estivessem lá no filme. Então a gente veio, né, através do PP, que era um menino que eu chamei para fazer o filme, que era um estudante de cinema, e que a gente queria também, além de tudo, ter estudantes no filme, apesar de cada pessoa que entrasse na equipe tinha que ser testada, a gente fez um protocolo muito rígido para que não acontecesse nada na filmagem, porque naquele momento não tinha nem vacina, não tinha nada, então era uma coisa assim, não perderia o sentido do filme se acontecesse alguma coisa com alguém da equipe, que eram todas muito queridas. Mesmo que não fossem queridas, perderia o sentido, mas naquele caso, mais ainda, eram pessoas muito amigas, que se conhecem há muitos anos. Então, o PP, ele veio e falou, tem um professor meu de literatura no colégio que é um grande birdwatcher. E aí a gente chamou ele, João Quental, ele foi na nossa casa, ele assistiu o filme, tanto de assistir no sentido de dar assistência, quanto depois de pronto, ele assistiu o filme, e a gente tinha muita obrigatoriedade da nossa parte que ele acreditasse. Ele precisava acreditar. Se o João Quental não acreditasse na Irene, a gente meio que o castelo de carta nosso caía, assim. Então essas imagens vieram dele, de um birdwatcher amador no sentido de que ele tem uma profissão para ganhar a vida, e amador no melhor sentido da palavra, que é de quem ama o que faz, e não amador no sentido de que não sabe fazer e por isso é meio amador, né? A palavra amador no Brasil ganhou essa conotação que eu discordo. Eu gosto da parte do amador, de quem ama, faz porque ama, né? Tem a coisa assim do Júlio Bressani sempre fala a coisa do ócio, né, do ócio criativo, a diferença, né, as palavras do sacerdócio e o negócio, né, que é a negação do ócio, né, que seria o negócio, e o sacerdócio como pegando o ócio para você poder chegar a um lugar mais elevado da sua existência. Então, o João Quental é essa pessoa, ele é uma pessoa que ama aquilo ali, ele está cada vez mais, agora ele faz uns cursos de imersão para dentro da natureza, que deve ser lindo, estou super afim de fazer, porque birdwatching é uma coisa, parece assim que o cara vai ficar lá sentado horas sem fazer nada, é uma coisa super excitante, é uma coisa super... Tu não sabe o que momento vai acontecer. de um nível de atenção, ela se parece com o cinema nesse ponto, né? O passarinho, operar câmera, por exemplo, a coisa da câmera na mão. O Valtinho Carvalho tinha metáfora que ele falava, operar câmera na mão é que nem segurar passarinho. Se você apertar demais, você mata o passarinho. Se você não segurar o passarinho, ele voa. Então, o cinema ele tem muitas metáforas com relação a olhar passarinho. Você tem que ter sorte. Só que sorte não é uma coisa que vem assim do céu. Sorte ele é uma mistura de preparação com estar atento. Se você não estiver atento,
Você tá no ponto de ônibus, você tá olhando eu e você conversando, o ônibus passa. E você não pega, assim, aquele ônibus raro que depois você vai esperar mais 1 hora se você perder, né? Então, o birdwatching tem esse lugar de você colocar toda a sua atenção, todos os seus sentimentos, todos os seus poros, seu ouvido, seus sentimentos, sua sabedoria, sua especificidade, porque você também, no seu ouvido, está escutando tudo. Só que ele consegue focar num ponto, numa árvore, né? O Erasto Vasconcelos, que é um cara, o irmão do Naná Vasconcelos, ele tinha uma metáfora também que ele falava a árvore é a voz os pássaros são a voz das árvores, né? Então, se você olhar, a árvore está falando. Você tem que prestar atenção na voz daquela árvore, que é o pássaro. Então, tudo isso está dentro desse filmar pássaro. E tu já tinha essa visão que tu tem hoje sobre esse assunto antes de fazer esse trabalho? Não, não. Eu gosto, sempre gostei, sempre achei que pássaro é uma conexão com a natureza, né? No sentido de que se um pássaro chega muito perto de você, tem alguma coisa. Tem algum lance. Pássaro não vai querer chegar perto de você, né? Aquela música do Chico Buarque, o homem vem aí, né? Assim, cuidado, né? Bico calado, muito cuidado, né? O homem vem aí. O homem é o bicho mais predatório do mundo, né? A gente, porque o gavião come o pássaro. Não, quem mata o pássaro é o ser humano, né? Assim, e ali, assim, durante a pandemia, durante esse refúgio que era a própria fazenda onde nós estávamos, era o nosso refúgio de pandemia, cada um passou seus perrengues, cada um passou seus venenos, né? Muitas pessoas passaram venenos muito graves, muito altos, desde o luto até dividir seu apartamento ou sua casa de um quarto com 6 pessoas, 7 pessoas, como a grande maioria do Brasil passou aquilo ali. Ali a gente teve a felicidade de ter um refúgio, né? Que era essa fazenda que nós íamos ali. E eu sou uma pessoa que não acordo cedo. Se eu pudesse, eu acordava meio-dia, que a vida não permite, né? A gente tem que acordar num horário de produtividade, assim. Mas durante a pandemia inverteu isso. E eu acordava às 5 horas da manhã todo dia, eu via o sol nascer todo dia. E, e aí ver os pássaros, que eles chamam do esplendor da manhã, que é aquele momento entre 4h30 e 5 da manhã até as 8 da manhã, que é quando Onde eles estão mais ativos ali? a passarada tá cantando. Aquilo começou a virar para mim meu grande lance. E começou a virar a coisa mais excitante do dia, era assistir pássaro, assim, era a minha grande excitação do dia. Então, foi uma mistura, né, entre o momento que a gente estava vivendo e o próprio filme que estava me dando novas ciências, novos lugares, novos olhares, novas paixões, novas sabedorias, foi uma mistura. Pode-se dizer assim, então, que após esse trabalho tu acabou ganhando um novo hobby, então, para tua vida agora. Sim, sim, sim. Eu lá em casa, por exemplo, né, eu moro perto da floresta, no Rio de Janeiro, e eu já tenho praticamente meus amigos, assim, tem uns saíra sete cores que vem todo dia, tem um sanhaço marrom lá que eu adoro, que vem lá direto, que não é ele é um sanhaço, tem algum outro nome que eu esqueci. O próprio cuspidor da cara preta, que é o pássaro que a Dira pega na mão, que é um pássaro raro. E ali ele se apresentava a primeira vez que a câmera roda no filme, foi pegando aquele passarinho. A gente armou a rede e vamos filmar o primeiro plano do filme. De repente o passarinho é pego naquela rede. E a gente solta o passarinho, a própria Dira solta o passarinho e a gente solta ali aquele passarinho. Então ali já era uma benção, ali já era você tem que estar muito atento aos sinais, a natureza está te dando sinais. E ali, por exemplo, a gente rodar a câmera, a gente não conseguiu fazer nem a carta de rolo, que é uma tradição, você botar rolo 1 ali para, né, para você marcar, para depois você poder achar as coisas, né, posteriormente. Então ali era a natureza falando, vamos inverter um pouco, não vai ter nem carta de rolo, vou dar um passarinho para vocês, vocês vão filmar vocês não vão fazer um filme sobre pássaro? Então eu vou dar um passarinho para vocês, e vem o cuspidor da cara preta. Então a gente tinha livro, eu comecei assim, para mim eu queria saber o nome de cada passarinho, eu queria conhecer os passarinhos, eu queria estar com os passarinhos, acabou virando assim uma paixão. E para ti, assim, qual que foi o momento mais especial de
de todo esse processo das filmagens, que vocês ficaram praticamente isolados ali, né? Qual que foi o momento mais especial, assim? Cara, eu acho que é o peito do pombo. Eu acho que é a pedra que inicia e finaliza o filme, assim. É, são os reinos, né? Assim, a gente quando termina o filme ali, por exemplo, na pedra, tem uma música, a capela. Quem está cantando ali é Zeneida Lima, que é uma grande pajé do Marajó. Ela tem 90 anos, acabou de fazer 90 anos há 2 semanas atrás, ou há 3 talvez. Ela se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, ela me guia em muitos aspectos. Eu, quando tenho diversas dúvidas, é para ela que eu ligo para perguntar. Nós ligamos para ela, quando a gente faz o primeiro dia de filmagem, chove sem parar. Chove sem parar e a gente tá todo ferrado. Era o meu carro, que era o carro de câmera. Meu carro teve um conserto de R$ 5.000 depois, que o meu carro ficou 15 dias arriado, cheio de equipamento. A gente não tinha nenhuma estrutura para aguentar aquela chuva. Não tínhamos. E acordamos aí segundo. Não para de chover o dia inteiro. Segundo dia, o que a gente faz? Não, vamos acordar 4 da manhã para filmar e a gente vê o que faz. E acordamos 4 da manhã e, como diria a Brenda, que é a produtora do filme, não é que estava chovendo, era cada pingo de R$ 1. Assim, chovia copiosa e chovia assim, muito. E não era que a gente não conseguia filmar, a gente não conseguia chegar no carro. E aí a gente parou, não filmou esse segundo dia, Dira ferrada, chorando no quarto, eu tentando acalmá-la, fui na produtora. E aí ligamos para Zeneida. Falei, Zeneida, tá acontecendo isso aqui, isso aqui. A gente veio filmar, a previsão de chuva é chuva até o final. Aquela previsão do iPhone era 100% de chuva até o final do filme. A casa que a gente ia filmar, que seria a nossa opção chuva, era no alto de uma montanha. Descia um rio da casa, a estrada tinha virado um rio. A casa estava encharcada, a fazenda estava enchendo, o rio estava transbordando, o rio estava todo marrom. E ela falou, meu filho, o negócio é o seguinte, está acontecendo uma coisa muito rara na Terra nesses tempos. Há 2 semanas atrás teve um eclipse solar. Segunda-feira agora tem um eclipse da Lua, no dia que a Lua vira. Isso é muito raro, a Terra está em alvoroço, a natureza está louca. Vocês precisam segurar a onda até segunda-feira. Depois de segunda-feira a natureza vai ser generosa com vocês. Quando virar a Lua e que der o segundo eclipse, a natureza vai ser generosa com vocês. Pergunta se segunda-feira não estava sol. Assim, então é uma sabedoria que ela tem. Eu gravei ela cantando daquela maneira, a música é dela, ela é uma compositora. Eu gravei ela na sala da casa dela, na Taquara, no Rio, que ela mora no Marajó, mas ela tem uma casa no Rio. E aí eu peguei o meu iPhone assim, o telefone e joguei assim pra mesa, empurrei e ela cantou. E eu guardei aquilo, porque eu guardo ela cantando. E quando a gente terminou o filme, a Dira, pô, mas como é que termina esse filme? Como é que termina esse filme? Eu peguei o telefone e falei, escuta isso aqui. Aí era ela cantando a capela, gravado pelo meu telefone. E ela entra no filme abençoando. Então ela fala muito desses sinais da natureza. Ela dá assim, a natureza, se liga que é a natureza falando com você. A natureza, ela tem que... Você não pode ter só ouvido para a natureza, você tem que ter coração, tem que ter sentimento, você tem que ter um monte de coisa para escutar a natureza, assim. Eu acho que nesse sentido, o peito do pombo, que é a pedra, que é um pássaro em forma de pedra, e as curas dela vêm através do reino mineral também. Então a pedra é um lugar importante da natureza, né? Ela é um ser, né? Tanto é que tudo na língua indígena, nas línguas indígenas brasileiras, é verbo. Tudo é verbo. Tudo tem ação. A pedra tem ação. A árvore tem ação. Não é só o que se move que tem ação. Tudo tem ação. Então aquela pedra ali dizia muita coisa pra gente. A gente levou 4 horas e 40 para chegar lá. Com as mulas, levando câmera, passando por rio, chovendo, sem parar. A gente escorregava, caía, capotava. E a gente chegou lá no fim de tarde, filma o fim de tarde, dorme na pedra ao relento, embaixo da pedra, toda a equipe, acorda e filma o dia seguinte, que vai se tornar o final do filme. A gente nem sabia muito bem o que ia filmar lá. Só que a gente sabia, tinha um chamado que a gente tinha que chegar lá.
e assim a gente fez. Sim, essa parte também ali a Dira comentou no debate agora há pouco, que no final das gravações aconteceu outra chuvarada também e vocês encararam isso como uma bênção também ali, um simbolismo muito forte. Como que tu viu essa parte? Eu sou uma pessoa de fé em diversos aspectos, mas eu não tenho específica. Talvez a pagelança seja o mais próximo que eu tenho de uma religião, mas eu respeito muito, né, as religiões como um todo. E o candomblé, que eu tenho muitos amigos do candomblé, tem muitos ensinamentos no candomblé, e eu concordo muito com o candomblé em diversos aspectos, do destino, da não coincidência, né, de que de certa forma está tudo desenhado, o destino ele vai se tornando uma trama tão fechada que você não consegue mais desembolar, né? Os indígenas, eu lembro de ter visto um povo indígena que na visão dele, na cosmovisão e na visão de mundo mesmo deles, o passado tá para frente e o futuro tá para trás. Porque o passado você vê, você consegue enxergar o passado. O futuro você não vê, o futuro é o que está para trás de você. Então, quando eu tomei conhecimento dessa visão, mudou tudo para mim, né? No sentido de destino. Você tem uma coisa tramada. Se eu não tivesse conhecido a Dira, eu não ia ter o Inácio. Não tem como mais eu fazer essa divisão, porque o Inácio já influencia a vida de um monte de gente. O Martim influencia a vida de um monte de gente. Mudou a vida de um monte de gente. Não tem mais como isso ser desfeito. Então, como não tem como ser desfeito, de certa forma, estava escrito. De alguma maneira isso estava escrito. Então, o candomblé, uma amiga minha que é muito forte do candomblé, fala que trabalho bem feito é lavado no mesmo dia. Né? De certa forma, aquela chuva que caiu da gente descendo e fez a gente cair diversas vezes, escorregar, tombar, os cavalos. Pô, teve uma hora que o cavalo tava subindo a ladeira, as mulas estavam subindo a ladeira, e o cara amarrou uma mula na outra. Eu falei, mas você não falou que as mulas subiam? Ele falou, não, o perigo não é a mula não subir, o perigo é a mula virar. Com esse peso que ela tá levando, ela virar, porque é tão íngreme e tão escorregadio que ela vira. Então é melhor amarrar uma na outra para pelo menos uma puxar a outra. Então a gente estava sob situação bem Foi um grande crítica desafio, e assim. foi muito, 4 horas e 40 de caminhada, com uma hora de pirambeira assim de subir parede. Era subir parede na última uma hora. Então eu encarei essa chuva como uma grande lavagem, né, de um trabalho bem feito. E, assim, pra gente aí se encaminhando pro nosso final aqui também, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua. O que, que tu tá sentindo, assim, de estar participando do 52º Festival de Cinema de Gramado aqui? A Gramado é um lugar, né, muito incrível mesmo, cinematograficamente falando, especificamente, que eu não vou abrir para o lado turístico, que senão a gente não vai parar de falar. Mas cinematograficamente, o cinema é um lugar de muita resistência, né, e de muita resiliência, né? E o povo gaúcho acabou de viver a sua maior tragédia moderna, sim, né? Sendo que ainda tem uma pandemia no meio para competir com a maior tragédia, ainda conseguiu ter uma tragédia de certa forma mais abrangente, mais cruel. Medir isso também é difícil, mas acabou de viver, né? Então, assim, o Gramado também simboliza isso. E o cinema não tem ninguém melhor que o cinema para mostrar resistência, para mostrar resiliência, para mostrar a cooperação, a força que as coisas têm quando tem que acontecer, né? O capitalismo fica nos colocando um contra o outro, fica nos colocando num certo darwinismo social, o mais forte vai vencer o mais fraco. E o povo gaúcho mostra como, na verdade, o grande lance do ser humano, do Homo sapiens principalmente, é a solidariedade. Né? A solidariedade é o que diferencia, porque, né, é claro que existem os clãs de animais, mas o ser humano ela tem a capacidade de você estar contribuindo com alguém que você nem conhece. O ser humano é o único bicho no mundo que acredita em ficção. Ele acredita num Deus, por exemplo, né? Assim, que de certa forma é ficcional, né? Eu não estou querendo desdizer nenhum tipo de Não, religião e nem a fé, porque eu acho que a fé é a liberdade da pessoa, né? Sem fé você fica, né,
O elevador que sobe, o elevador Vazio. que desce. Vazio. Fica uma coisa muito, né, pula, toma banho, não toma banho, fica uma coisa muito, né, a fé é o que faz a grande diferença, e a ficção cria essa cooperação, né, então é especial, tá vivendo sem querer louvar tragédias, pelo contrário, mas é impossível estar no 52º Festival de Gramado e não pensar na tragédia que o povo gaúcho acabou de viver. Era para esse festival, de repente, não estar acontecendo. Quando o cinema para na era Collor com um golpe, né? A primeira coisa que o Collor faz é acabar com a Embrafilme. Depois ele confisca a poupança. O Bolsonaro não é à toa que ele mata o cinema da maneira que ele matou com um método. Né? Não é que a gente tende a olhar para o bolsonarismo como um lugar meio burro, meio não sei o que, não. Eles foram de uma extrema inteligência e de uma extrema metodologia para destruir o cinema, do jeito que eles destruíram. Então o cinema é um lugar de resiliência, é um lugar de força, é um lugar de resistência, é um lugar de solidariedade, é um lugar de... quando as pessoas se juntam, é impressionante. Você coloca, a câmera começa a voar, você monta um prédio, entendeu? Você constrói coisas, você ganha uma força de cooperação muito, muito, muito forte. A minha história, ela já se confunde um pouco com o Festival de Gramado, né? Eu tive a felicidade de ganhar 2 quiquitos aqui, né? Com o Simonal, do Léo Domingues e aos pedaços do grande Rui Guerra, né? Do maiores cineastas brasileiros, talvez o maior vivo, né? Eu tive essa felicidade de nós ganharmos durante a pandemia, né? A gente não pôde comemorar se abraçando, mas a gente abriu um Zoom e toda a equipe lá dentro, né, fazendo. Então a gente, né, ganha ali esse festival ali, que lembrando que quem ganha é carrinho de Fórmula 1, né? Então, mas assim, é de se comemorar, né? Um Kikito é um orgulho, o Kikito é um lugar de você olhar para tudo que você já fez, você, né, rever, você repensar, você ver seu caminho, você ver o tijolo a tijolo. Eu sou uma pessoa tijolo a tijolo, eu sou filho de uma professora do município, de um médico, né, que vai procurar o cinema, que vem da universidade pública. Sem a universidade pública eu não estaria aqui falando com você, né? Então, o Festival de Gramado, ele acaba se confundindo com a minha história. Então, eu tenho um carinho e uma honra e uma felicidade mesmo muito grande de estar aqui trocando com os nossos, ouvir. Hoje chegou uma senhora ali e falou: não, eu só queria dizer, eu sou uma mera espectadora. Isso não existe, sabe? Não tem mero espectador de cinema. O cinema, eu só vi o filme ontem. Até então você está marcando cor. Até então você está escutando a mixagem. O cinema, ele só existe quando ele vai para a tela de cinema. Ele só existe. Claro que tem os streams hoje em dia, as pessoas veem, mas existe a experiência da sala escura, de você sair da sua vida cotidiana e aquela conjunção, né, ali dentro da sala de cinema. Então ontem foi a primeira vez que eu vi o filme. Então, E como né, que foi essa experiência pra ti aqui ver pela foi primeira vez? demais, foi demais, porque a Dira, ela veio com essa ideia. Esse filme nasce um pouco, de alguma forma, de uma pergunta que nós sempre tivemos: por que que a gente nunca fez nada autoral junto? Nós já fizemos tantos filmes juntos de outras pessoas, de Cláudio Assis, de Gustavo Ascioli, né, de tantos e tantos e tantas vezes que nós filmamos juntos, eu e Dira, mas a gente nunca tinha feito nada autoral junto. Uma coisa que tivesse autoralidade, tanto vinda de mim quanto dela. Casa de Ferreira um pouco, né? O Espeta de Pau, assim, de alguma maneira. Então a Dira, ela começou a pensar isso, começou a ver isso, começou a falar que ia fazer o filme. Nós começamos a construir o filme, de certa forma, ainda na oralidade, sem escrever, mas nós debatíamos todo dia o filme. Vinha uma nova ideia, eu falava uma coisa, ela vinha com uma coisa, eu rebatia, eu trazia uma coisa, eu trazia um personagem, eu trazia... O próprio Cissa é um cara que eu acordava cedo todo dia, como eu te disse, na pandemia eu acordava e via os pássaros nascer, e eu fazia o café da manhã do Inácio, que estava estudando online naquele momento. Eu fazia o café da manhã dele, e
dava o café da manhã dele e ia meio que dar um rolê na fazenda, dar uma olhada nos pássaros. E o Cissa, ele trabalhava na fazenda. Então nós começamos a ficar amigos. Era a pessoa que eu conversava de manhã. E eu falava da minha parte, do meu mundo, e ele falava do mundo dele. Então quando eu via, a gente estava falando do sol, da lua, das estações, de plantar feijão junto com a abóbora. Por que se planta feijão junto com a abóbora? Né? Que o feijão tem o fosfato, é claro que ele não sabe disso, mas é que o feijão consegue pegar nitrogênio através de uma parceria com o fungo que ele tem, e ao mesmo tempo a abóbora segura a abóbora tem as folhas grandes e faz uma proteção no solo, que não deixa o sol queimar o solo, e você planta junto com o milho, que faz o feijão subir, porque aí o feijão se enrola no milho. Então eram essas as nossas conversas, e era de uma sabedoria incrível. E eu ia adorando aquela sabedoria. A Dira foi vendo a gente conversar, ela acordava um pouco depois, que ela trabalhava, fazia as coisas, enfim. E eu é que estava mais paradão, porque o cinema estava parado. Então, através dessas conversas, o Cissa foi nascendo. E aí chegou um belo dia na fogueira, onde a gente fazia umas fogueiras para o povo que estava isolado também. Nós tínhamos um super isolamento, ninguém nunca pegou Covid na fazenda. A gente chegava na fazenda, fazia quarentena, não encontrava com ninguém. Depois de 6 dias a gente ia encontrar as pessoas na fazenda e fazíamos umas fogueiras, onde a gente ficava todo mundo longe um do outro. E numa bela fogueira dessa, ela chegou e falou: gente, o filme é assim, 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 assado. E é o filme como tá. Depois ele melhora, óbvio, depois cresce, depois surgem questões, surgem coisas. A gente faz o filme em 2 etapas, então, na verdade, a gente filma o filme, monta o filme, bota a tela preta e começa a escrever novamente o filme. Que eu tinha lido que o Woody Allen fazia isso. O Woody Allen filmava 4 semanas, montava o filme e filmava mais uma. Nosso caso é bem mais radical. A gente fez em 11 dias, montou o filme e filmou mais 4. Mas era um pensamento. E a Dira, naquela fogueira, soltou o filme inteiro. Assim, foi isso. Foi assim que eu fiquei espantado. E na hora eu fiquei até assustado, porque esse tipo de coisa é que nem neném recém-nascido. Você não pode pegar teu neném e dar na mão de todo mundo. Ele pega quebranto. Sim. Ele fica mufino, né? Assim, ele... o neném, ele é muito... O neném ainda não é um ser, assim, né? Ele tá entre a terra e o céu, assim. Muito sensível ainda ali também. Ele tá entre a terra e o céu mesmo, assim. Não só sensível do ponto de vista de ciência, mas ele é sensível de todas as absorções de energia. Então eu fiquei assim meio, eita, deu o bebê dela na mão de todo mundo. Mas a gente estava num nível de energia também muito forte. Algumas pessoas eram meus amigos de infância que estavam ali confinados. Outros se tornaram amigos de infância, com 45, 40, naquela época tinha 44, sei lá. 43, sei lá. Se tornaram amigos de infância, são nossos amigos até hoje, estão todos mandando coisa no grupo, e aí como é que foi e tal. E a Dira soltou aquilo tudo, e como estava com uma energia muito boa ali, eu acho que grau ali... de confiança muito grande na equipe toda. Né? Nem era a equipe do filme ainda. Isso. Eram as pessoas que estavam lá. Muitos se tornaram a equipe do filme pela própria proximidade. Mas ali ela soltou o filme, e a partir dali, aquilo era agosto, em dezembro a gente estava filmando. Foi um salto de confiança muito grande dela ali também, né? Em todo mundo que estava ali. Foi, e a gente sentou um do lado do outro numa cadeira old school, como era antigamente. Era uma cadeira dupla, assim, uma mesa dupla, uma escrivaninha. Sentou um do lado do outro e a gente, bom, então, câmera deixa comigo, pode deixar. Eu ia lá, ligava, ó, câmera, conseguia a câmera. Ator, fala lá, ó, vai lá, liga lá pro ator, fecha lá o ator. E foi assim que a gente fez o filme. A gente fez eu e ela sentado um do lado do outro e... Bora, a missão agora é qual? Essa, bora, essa missão é minha, então, pode deixar. Pau na máquina e vamos tocar ficha. Cara, Pablo, eu agradeço pelo tempo que tu disponibilizou aqui. A gente poderia ficar conversando muito mais tempo ainda aqui sobre o filme. E eu queria que tu falasse também aonde as pessoas vão poder encontrar esse filme depois para assistir também agora, depois que sair aqui do festival. E é isso, eu agradecer pela oportunidade de ter aqui no Podcast Show. Valeu, Jackson. Bom, obrigado. A gente aproveitou o embalo do festival, que é sempre um embalo, é sempre um lugar de encontro. E aí a gente vai lançar o filme agora. Nós estamos em agosto
Vamos lançar o filme dia 26 de setembro nos cinemas, que eu acho que é a casa dele mesmo, não que o filme em streaming, claro, todo mundo vê filme, eu vejo milhares de filmes em streaming, mas eu acho que é um filme para ser visto no cinema, por toda a inserção sonora que tem ali nesse filme, sabe? As pessoas tendem a antagonizar a imagem e o som, né? Tem gente que fala, cara, você fez a fotografia, mas deixa eu te dizer uma coisa, desculpa, mas o som, como se fosse assim, mais, né? Na verdade é mais com I, né? É mais o som, né? Assim, não é embora, é sobretudo, né? Assim, então a coisa se mistura. Eu acho que a casa desse filme é o cinema. Tomara, eu sei que tá difícil e os cinemas estão difíceis para os cinemas. Eu mesmo vou muito menos ao cinema do que eu gostaria. Eu sou um cinéfilo, mas eu acho que esse filme é um filme para ser, se possível, né? Não é todo mundo, mas se possível ser visto no cinema, porque a inserção sonora que a Mata dá pra gente, que esse filme dá, merece ser... Esse filme não só merece ser visto, ele merece ser escutado, como os Birdwatchers dizem. Primeiro você escuta, depois você olha. Assim, eu acho que esse filme tem essa condição. Obrigado, Pablo. Muito obrigado. Valeu. E ficamos por aqui com esse episódio sobre o filme O Longa Brasileiro, Passárgada, da Dira Paz, e conversamos com o diretor de fotografia, Pablo Baião. A produção desse podcast é dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A produção é da minha colega Júlia Klein, Lana Maldaner e eu, Jackson Batista. Na técnica, Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!